A África alberga 40% da população mundial de crianças soldado, com uma estimativa de 250 mil menores, principalmente em Moçambique, República Democrática do Congo e Sahel, em situações de risco, conforme a investigadora Naomi. A especialista do Instituto de Estudos de Segurança, Naomi, revelou dados preocupantes sobre o impacto do recrutamento das crianças para conflitos armados, especialmente em África. A investigadora indicou que o continente africano representa cerca de 40% da população global de crianças soldado, uma estimativa das Nações Unidas que cifra em 250 mil o número total de menores envolvidos em combates. Moçambique, República Democrática do Congo e a região do Sahel estão entre os locais mais afetados. Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, os grupos islâmicos têm intensificado o recrutamento das crianças para o combate, uma prática que também tem se acentuado em outras zonas da África, como o Mali e o Sudão. O recrutamento em países como o Mali e Burkina Faso teve um aumento drástico com a insurreição terrorista a impulsionar o número de crianças soldado. O Sudão, por exemplo, é um outro país onde a prática tem sido constante ao longo dos anos, mas a guerra civil desencadeada em 2023 piorou a situação com ambos os lados em conflito, as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido sendo acusados de recrutar crianças sob coação. Outros países como o Sudão do Sul, a República Centro-Africana e a Nigéria também registraram altos números de recrutamento, com crianças sendo forçadas a desempenhar funções perigosas e traumáticas, incluindo combate direto e até bombistas suicidas. A investigadora destacou que, apesar dos esforços internacionais para erradicar esta prática, a realidade africana continua a ser a mais preocupante em termos de recrutamento infantil para conflitos armados. A ONU tem procurado intervir, mas a realidade em terreno revela desafios ainda muito grandes na proteção dos direitos das crianças. Em Moçambique, 2 crianças morreram afogadas em consequência das chuvas intensas em Quelimane, que provocaram inundações em muitos bairros da urbe. Os menores eram irmãos com idades compreendidas entre 6 a 8 anos. As chuvas intensas que se registraram um pouco por toda a província da Zambésia, em particular na cidade de Quelimane nos últimos dias, provocaram inundações e deixaram várias residências desabitadas em vários bairros da urbe. Como é sabido, a cidade de Quelimane é uma cidade muito baixa, é propícia a inundações urbanas. Nós assistimos nessas últimas 2 semanas aproximadamente, em que todos os bairros estão todas alagadas. Não temos dados das pessoas que abandonaram as suas residências no concreto, mas o Sensap está fazendo monitoria no sentido de orientar a população como deve portar-se no período de chuvas intensas. Temos bairros críticos, estamos a falar de Manhão, estamos a falar de alguns bairros como Sangareveira, para além de erosão, tem inundado as casas das populações. Mas o Sensap tem as equipes espalhadas quase em toda a cidade, no sentido de avaliar a situação e orientar como é que devem as pessoas portar-se nesse período chuvoso. O Corpo de Salvação Pública avançou que 2 crianças perderam a vida por afogamento em consequência das chuvas. Temos dados de 2 crianças, concretamente no bairro Kualano II, em que 2 irmãos, na última chuva que caiu na sexta-feira, deslocavam-se de uma zona para outra. A outra de 5 anos acabou precipitando-se e caiu numa valeta. O outro de 8 anos, na tentativa de resgatar, acabou também encontrando o mesmo acidente. As crianças foram resgatadas para o hospital, a família identificou e para os passos subsequentes. Nós, como Sensap, deixamos um alerta para que a população em geral
faça a monitoria, que não deixe as crianças se fazer as chuvas, porque essas chuvas são acompanhadas com descargas atmosféricas, para além de inundações, pode criar outros acidentes aliado a esse fenômeno. CONAI alertou para as brincadeiras em locais inundados. O mesmo caracterizou como situação que leva a um aumento substancial das mortes por afogamento nessas épocas, apelando ao redobrar das atenções. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão confirmou que vários cidadãos paquistaneses perderam a vida em um naufrágio de uma embarcação precária ao largo da Líbia. A embarcação, que transportava cerca de 65 pessoas e naufragou próximo ao porto de Marsadela, no nordeste da cidade de Zawiya. A Embaixada do Paquistão em Trípoli mobilizou uma equipa para o hospital local com o objetivo de auxiliar as autoridades na identificação das vítimas. O número exato de mortos ainda não foi determinado. A costa da Líbia é um dos principais pontos de partida de embarcações de migrantes que buscam chegar à Europa. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, na última semana de janeiro, a Guarda Costeira da Líbia interceptou embarcações que transportavam 592 migrantes, incluindo 88 mulheres e 33 menores. Este não é o primeiro incidente envolvendo migrantes paquistaneses. Em janeiro, pelo menos 44 morreram em um naufrágio enquanto tentavam chegar às Ilhas Canárias, Espanha, a partir de Mauritânia. Estes casos têm gerado investigações sobre grupos de crimes organizados que operam no Paquistão, facilitando a migração ilegal. A situação reforça a necessidade de ações internacionais para combater o tráfico humano e garantir a segurança aos migrantes em busca de melhores condições de vida. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos da América retomaram os voos de deportação para Venezuela, enviando cerca de 190 migrantes em 2 aviões venezuelanos que partiram de El Paso, no Texas. A medida faz parte da política anti-imigração do presidente Donald Trump e marca o retorno de deportações que estavam suspensas desde 2023. A decisão ocorre após o envio especial de Trump e de Richard se reunir com o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, pouco depois da libertação de 6 americanos detidos na Venezuela. Richard supervisionou o embarque dos deportados e agradeceu ao presidente dos Estados Unidos da América pela ação. Os venezuelanos representam uma das maiores nacionalidades na fronteira sul dos Estados Unidos da América, reflexo da grave crise econômica e política no país. Maduro afirmou que busca um mundo de diálogo e cooperação, enquanto os Estados Unidos da América intensificam medidas contra a imigração irregular. A Organização das Nações Unidas anunciou a suspensão de todas as suas operações na província de Saada, reduto dos rebeldes, no norte do Iêmen. A decisão foi motivada pela detenção de 8 funcionários da ONU, somando-se aos outros 24 já presos nos últimos meses pelos rebeldes, que são apoiados pelo Irão. Em comunicado, a ONU classificou a decisão como extraordinária e destacou que a pausa busca pressionar pela libertação dos detidos e garantir condições de segurança para a continuidade das operações. O Iêmen enfrenta uma das piores crises humanitárias no mundo, com 19 milhões de pessoas precisando de ajuda, enquanto a suspensão afeta programas de agências como o Programa Alimentar Mundial, OMS, e a Unicef. Até o momento, os detidos permanecem sob a custódia dos rebeldes. A situação de segurança na República Democrática do Congo agrava-se com o avanço do grupo rebelde M23 em direção a Kivu do Sul. Pois é, o grupo apoiado por Ruanda já havia capturado Goma no Kivu do Norte no final de janeiro, gerando uma crise humanitária. O vice-representante do secretário-geral da ONU alertou que a segurança na República Democrática do Congo continua extremamente volátil, com intensos confrontos e deslocamento de milhares de civis.
A situação ainda é mais grave após ataques do M23 e do grupo Codeco, que resultaram em mais de 3.000 mortes. A ONU está a avaliar as necessidades humanitárias e reforçando sua resposta, enquanto OCHA destaca a necessidade de garantir que o retorno dos deslocados seja voluntário e seguro conforme o direito internacional. O M23 deu um ultimátum de 72 horas para os deslocados em Goma retornarem às suas aldeias, o que preocupa as organizações humanitárias devido à falta de segurança. O M23 afirmou que apoia os retornos voluntários, mas sem garantir a segurança para os civis, o que agravará ainda mais a situação de vulnerabilidade.